feliz sábado. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola sabatina. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus habita neste lugar, amém? Nós estamos novamente aqui com um novo trimestre, né? E esse novo trimestre ele traz um tema geral, descanso em Cristo. E hoje nós iremos então conversar um pouquinho mais sobre a terceira lição desse trimestre, que tem como título As Raízes da Inquietação. E como nosso convidado especial de hoje, nós temos aqui o Arthur Miller. Seja muito bem-vindo, Arthur. Feliz sábado a todos. Amém. É um prazer estar aqui para compartilhar o pão da vida e assim crescermos no conhecimento do Senhor. Amém. Amém. Para aqueles que ainda não conseguiram a lição da escola sabatina, ainda há tempo. Você pode estar ali acessando o site da CPB, www.cpb.com.br, ou você pode estar ligando também durante a semana para o 0800 também da CPB, tá bom? É o 0800 979 0606, 0800 979 0606. E se você mora aqui em Natal, você pode também estar indo na loja Multibom durante a semana, em horário comercial também, para estar adquirindo também a lição da escola sabatina. Não fique sem a lição, não é mesmo, Arthur? Nós precisamos então desse alimento espiritual. Vamos estudar a lição, né? Eu queria convidar o Arthur então neste momento que pudesse então fazer uma oração inicial para nós. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, te damos graças, ó Deus, pelo privilégio e oportunidade que temos de poder abrir a Tua Palavra com liberdade e poder estudar e crescer no conhecimento que vem de Ti. Abençoe cada filho Teu que está aqui na igreja, os que estão em casa assistindo. Fica conosco, nos orientando através do Teu Espírito, trazendo alívio e conforto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria mandar um abraço para todos, mas um abraço especial, Arthur, eu queria mandar para a irmã Nazaré. A irmã Nazaré é a primeira todo sábado ali a estar conectada conosco, acorda cedinho e já vem dando feliz sábado ali, conectada nas redes sociais ali. Parabéns, irmã Nazaré, que Deus continue abençoando você e despertando você logo cedo para se alimentar com o alimento espiritual. Bom, eu gostaria de avisar a vocês que estão aqui na nave da igreja, nós temos ali o irmão Sóstenes, tá bom? Olha ele lá, ele está com o microfone sem fio, para que se você quiser, né, você pode então estar participando também com um comentário, com uma pergunta, tá bom? Ele vai levar até você o microfone, tá bom? Você não vai tocar no microfone, ele vai apenas levar até você, para que você possa então participar conosco também, dando a sua opinião, tá bom? À vontade, tá bom? Você levanta a mão, o irmão Sóstenes vai ali então e vai até você, tá bom? Muito bem, Arthur, nós sabemos que existem muitas coisas que trazem inquietação aos seres humanos. E por isso a lição desse trimestre veio com esse título, né? Um título bem diferente, As Raízes da Inquietação. Bom, a gente tem aí alguns transtornos, né, que as pessoas têm em comum aí, tem o transtorno da ansiedade, por exemplo, quando ele ultrapassa ali a normalidade. As pessoas precisam buscar então um refúgio médico, né, para que isso possa ser tratado, né? E isso vem de uma raiz então emocional. Mas a lição vem chamando a atenção aqui para um transtorno de inquietação, que é algo que vem do pecado, algo natural do pecado, né? Então isso também precisa ser tratado. E é isso que nós iremos ver então logo mais aí sobre essas origens da inquietação por conta do pecado, não é verdade? O tema já, por si só, já diz muito, porque as raízes é algo que fica, raiz é algo que fica escondido. Então ninguém vê aparentemente ali externo. E os males que a lição vai propor aqui para a gente conversar, ela trata de algo que de fato é escondido. A gente não vê praticamente assim externamente. Como por exemplo, adultério. É algo externo, alguém pecou, por exemplo, prostituição, coisas mais bruscas que a gente vê concretamente, mas algo como egoísmo, vaidade,
é algo que fica oculto ali em nós, só que é pecado da mesma forma. E a gente precisa saber tratar, porque são essas coisas que nos separam de Cristo. E se nós não soubermos avaliar isso e entender que somos assim, a gente não tem como correr atrás da solução, que é o nosso Salvador, para receber cura e libertação. Então esse é um tema muito especial, que praticamente eu penso que é muito para nós que somos religiosos. Porque normalmente a gente, por não estar visivelmente como o mundo afora está, né? Na promiscuidade, na vida desregrada, a gente acha que é melhor do que os outros. Só que não. A Bíblia vai trazer que o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo isso tira a eternidade do nosso coração. A gente precisa entender esses pontos e começar a orar ao Senhor para que Ele revele e para que Ele retire esses males. Bom, uma das primeiras ou principais coisas que traz a inquietação, né? A lição nos diz aqui que é, então, a não aceitação do evangelho na família. E nós vimos aí durante a semana um texto muito interessante lá de Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 34, uma declaração muito importante que Jesus fez, dizendo que Ele não veio trazer a paz, mas a espada. Arthur, eu queria que você nos ajudasse a entender o que significa isso, essa declaração de Jesus, levando em consideração, né, e em conta que em Isaías, no capítulo 9, no verso 6, lá nos diz que Jesus, Ele é o príncipe da paz. Parece bem paradoxo, né? Ele é o príncipe da paz, logo Ele traz espada. Como conciliar as duas ideias? Por exemplo, como conciliar o Deus de amor e o Deus da ira? Às vezes a gente enfatiza só um lado, e por nós recortar uma parte da Bíblia e não ver como um todo, a gente acaba desconfigurando quem é Deus. Não entendemos a pessoa de Deus. Então, o que significa dizer: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Eu vim trazer divisão e não vim trazer união. Em que contexto Cristo fala isso? A gente precisa entender que o capítulo 10 de Mateus fala sobre o envio de Jesus dos 12 apóstolos para a pregação do evangelho em Israel. E quando eles vão pregar em Israel, eles levam a mensagem do reino. E pensa bem, quando a mensagem é proclamada, sempre haverá duas classes. Uma que aceita e a outra que rejeita. Partindo dessa ideia, pode na mesma família ter o marido que aceita a mensagem do reino e a esposa que rejeita. Nesse caso, o esposo aceitou e a esposa rejeitou a mensagem. Aí a divisão que acontece nesse contexto. O esposo que aceita a mensagem do reino, ele vai ter uma decisão a tomar, um compromisso a tomar, entre amar mais a esposa do que a Deus, ou amar mais a Deus do que a esposa. Se ele decidir por Cristo, ele vai ter que se dissociar, a divisão acontece aí, a espada acontece aí, da esposa, no sentido de quê? No sentido de vai ter inimizade agora. E o contexto maior é escatológico aqui. Por quê? Porque começa a falar no contexto de Israel, na época de Cristo, só que Jesus transpõe a parte histórica e vai para os nossos dias. Porque o texto aqui trata do alto clamor. O que é o alto clamor? É a proclamação das 3 mensagens angélicas dos nossos dias. A primeira mensagem, a segunda e a terceira vão ser proclamadas com poder em todo o mundo. E quando a mensagem for proclamada, haverá 2 classes: as que aceitarão a mensagem do reino e as que rejeitarão. E nesse contexto, haverá 2 igrejas. E aí há uma decisão a ser tomada: vai ser pai contra filho e filho contra pai. Porque os nossos próprios familiares serão os nossos piores
inimigos. Seu filho irá como eu posso dizer assim, condenar não, irá divulgar o seu nome às autoridades da sociedade, a fim de que você seja pego, a fim de que você seja preso, traído. Nós seremos traídos pelos nossos próprios familiares. E aqui Cristo fala, vamos ler aqui no capítulo 10, versículo 36. A profecia aponta a seguinte declaração. Capítulo 10, versículo 36 do livro de Mateus. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aqui no versículo 32, diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Aqui vem aquela ideia. No momento crucial da história da Terra, no final dos dias, nós deveremos tomar uma decisão. E essa decisão vai ser ou amar mais a Deus, confessando diante dos homens, em risco da própria morte, ou amar mais os homens e abandonar o Senhor. Nesse contexto aqui, a espada, ela vem em lugar da paz. É o contexto da espada, porque há divisão, cumprindo-se uma profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Descendência da mulher versus descendência da serpente. Duas classes são apresentadas: os que buscam a Deus e os que buscam essa terra, as coisas dessa terra. E por que isso causa inquietação? Porque quando a gente escolhe amar mais as coisas ou pessoas do que amar a Deus sobre todas as coisas, nós fazemos ídolos. E quando nós temos ídolos em nosso coração, a primeira coisa que acontece é a gente não estar em paz, em tranquilidade. Porque a única coisa que sacia a nossa alma, a nossa sede, é Deus habitando em nós. E quando nós não temos a paz que Cristo dá, a conciliação com Cristo, nós perdemos o principal, que é o conforto que Ele traz. E nós escolhemos os ídolos, e os ídolos não trazem o conforto. Logo, eu estarei em inquietação. Há pessoas que amam mais objetos, um carro, uma casa, a namorada, a esposa, mais do que a Deus. E essas coisas não preenchem você. Você fica com um carro novo, dá 3 meses, você já abusa do carro. Não preenche você. Você fica com um relacionamento, dá 3 meses, você já fica insatisfeito. Não preenche, não satisfaz você. Só Cristo satisfaz. E por isso que a inquietação acontece aqui, quando a gente escolhe amar mais as coisas do que a Deus. E para resolver isso, é amar mais a Deus, trocar tudo por Deus e deixar as coisas em segundo plano. E é bem verdade que lá na frente a gente vai entender que, lá no capítulo 12 de Lucas, que Cristo fala: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, escolher a Deus é o primeiro passo para tirar a inquietação do nosso coração. Amém, né? Louvado seja Deus, que possamos sempre nos lembrar disso, de escolher a Deus em primeiro lugar, amém? Que Ele seja a nossa prioridade. Arthur, nós sabemos que o egoísmo, ele faz parte da natureza humana, né? Corrompida pelo pecado. E o egoísmo, ele é tão natural e se manifesta de uma forma tão natural na vida do ser humano que, para algumas pessoas, ou para a maioria das pessoas, o egoísmo ele é tão natural quanto respirar. E nós vimos aqui durante a semana que existe a cura para esse pecado também. E eu queria te perguntar então, para que nós pudéssemos compreender sobre esse assunto, qual é o segredo então para vencer o egoísmo, né? Como lidar então com esse pecado chamado egoísmo, que tanto assola a vida do ser humano por conta do pecado?
Bem, eu assim, estudando a lição, eu vi a parábola de Cristo aqui apontando e os conselhos dele para nós. Eu penso o seguinte, diante da nossa realidade de profecia, há duas coisas que podem acontecer. A primeira delas a gente vai estudar mais na frente, que é não entender a mensagem dos nossos dias. E ao não entendermos e não nos entregarmos a mensagem, nós não temos algo, porque um caminho para ser seguido. E a primeira coisa que acontece quando a gente não tem caminho para seguir, primeira coisa, a gente vai criar o nosso próprio caminho. E o nosso próprio caminho, quem é o centro? Eu. Todo o meu planejamento de vida, eu penso em quem? Em mim mesmo. O centro das minhas ideias, dos meus planejamentos, sou eu. Então o egoísmo, ele tem a centralidade no eu. Você faz as coisas pensando em se dar bem. Você passa de um concurso público a fim de se dar bem. No final da história, no final do projeto, você quer se dar bem. Você faz as coisas, cresce na vida, a fim de ter conforto para se satisfazer. A fim de ter tudo que possa ter, um homem, uma mulher possa ter, a fim de satisfazer as necessidades pessoais. Isso é totalmente contra e oposto à mensagem do reino. Porque o que Deus diz? Que Ele veio para dar o seu Filho para morrer por nós, das bênçãos, mesmo para justos e injustos. E quando o evangelho do reino está em mim, a primeira coisa que acontece é que todo o meu planejamento não vai estar eu como centro, mas vai estar Deus como centro e as pessoas que Deus me enviou para ser um condutor de bênçãos para elas, a fim de trazer a salvação. Todo o meu planejamento de vida, eu vou ter um carro, já no coração pensando, poxa, é para a obra do Senhor. Eu quero para investir na obra. Eu vou passar em um concurso, porque eu vou pegar os recursos que Deus vai me dar, e eu vou ser bênção na vida de pessoas, e vou ser um instrumento para abençoar a causa do Senhor, a obra do Senhor. E a intenção final não é você. A intenção final é o reino. Expandir o reino. Você se desapega das coisas. Você só corre atrás das coisas porque você quer o crescimento da causa que você ama. Então você se desprende. Isso que está, eu acho que é o núcleo da salvação. Quando a gente é salvo em Cristo, quando a gente se converte, a primeira coisa que sai é o egoísmo. Por quê? Porque a gente não pensa mais em nós. Toda a nossa vida passa em torno do reino. Tudo que fazemos é para o reino. Tudo que pensamos é para o reino. E o reino pensa em salvar vidas. Então você pensa no próximo. Você quer amar o próximo, orando e trabalhando em prol da causa. Então tudo que você tem, todos os recursos e bens, você não pensa em você, você pensa no outro. E você passa a ser mão aberta, liberar, você passa a ser um doador. E quanto mais a gente doa, mais a gente recebe do Pai, para poder dar ainda mais. Então esse é o princípio do céu. Não deu tempo de falar a parábola aqui, mas no final da história, esse é o princípio de Cristo. Que dois irmãos queriam dividir a herança, e Cristo diz, eu não sou juiz em relação a isso, porque ele estava com interesses terrenos, e primariamente o egoísmo tomou conta deles. Cristo disse, a vida não é só isso, a vida é muito mais do que isso. Então, Cristo queria tirar os olhos daqueles irmãos, das coisas da terra, e colocar naquilo que é primário, que é as coisas celestiais. E aquilo que é celestial nunca acabará. E aquilo que é terreno vai passar. Então, se a gente gasta tempo e energia somente aqui, logo
a gente se decepcionará, porque isso findará. Mas quando a gente gasta energia nas coisas celestiais, a gente terá tudo. Por quê? Porque a recompensa virá, e a recompensa é eterna. Amém? Amém. Muito bem. A Nazaré, Arthur, para nos ajudar aqui a compreender, ela colocou assim, olha, eu e meu. É uma linguagem que nós aprendemos rápido, e é verdade, né? Nós aprendemos rápido aí, é meu, né? Sou eu, em primeiro lugar. As pessoas aprendem isso muito rápido. Mas nós temos aqui uma solução também, né? O segredo para vencer aí o egoísmo também. A lição nos trouxe aqui o texto de Filipenses, no capítulo 2, né? De 5 a 8. É um texto muito interessante, você pode ler com calma em casa, mas esse texto nos dá aí o grande exemplo de Cristo, né? Vencendo aí o egoísmo. Nos diz o seguinte, que Cristo, mesmo sendo igual a Deus, né? Ele não se apegou à sua divindade, mas de forma humilde esvaziou-se a si mesmo. Então está aí o segredo, né? Que possamos pedir a Deus, olhar para a cruz, para que possamos encontrar forças em Cristo, para vencer então a inquietação por meio do egoísmo. Que Deus nos abençoe e nos dê força suficiente para vencermos qualquer tipo de egoísmo que venha a aparecer na nossa vida. Agora, Arthur, uma outra origem para a inquietação também é a chamada ambição, né? E aí, existe a ambição pecaminosa e a ambição não pecaminosa, né? A ambição não pecaminosa é aquele desejo de conquista, né? De conseguir algo melhor para nós, né? Eu quero conseguir um trabalho melhor para sustentar a minha família, né? Eu quero concluir a minha faculdade, né? Eu quero conseguir a minha casa própria e deixar de pagar aluguel, né? Essa ambição é não pecaminosa, mas o problema está... ambição santa, né? É verdade, né? Mas também tem aí a ambição pecaminosa, e aí é onde está o perigo, né, Arthur? É onde a pessoa ali, ela busca, não importa os meios, né? Ela está disposta até mesmo a praticar a maldade para conquistar e conseguir o que ela quer. Aí está o problema, né, Arthur? Eu paro para pensar assim, sabe? A história de Judas. Você vê que ele tinha uma ambição tão grande. Ele estava seguindo a Cristo, ele amava até a Cristo. Mas ele queria seguir a Jesus porque ele tinha um objetivo maior do que o amor a Cristo, que era ser o primeiro tesoureiro do mundo. Jesus é o Messias, eu acredito nisso. Mas ele é o Messias terreno, ele vai dominar todo um planeta. E eu, estando com ele, logo eu serei o tesoureiro do mundo. Então eu quero estar aqui. E a ambição dele era tamanha que nem com Cristo, andando com Cristo, isso saiu dele. Ele amou mais ao dinheiro do que a Cristo. E por incrível que pareça, esse mesmo sentimento de coisas terrenas estava com todos os discípulos. Pra você ter ideia, 3 anos e meio andando com Jesus, vendo milagres, expulsão de demônios, curas, ressurreição, todos os sinais que uma igreja pode ver, os discípulos viram. E na Santa Ceia, no último tempo ali, o que eles estavam fazendo? Cristo fazendo a Santa Ceia, a Páscoa ali, a celebração, para a morte dele. O que os discípulos estavam fazendo? Estavam orando, jejuando, estavam discutindo quem era o maior. Se eu vou ser o maior do que você, se você vai ficar no lado direito, se você vai ficar no lado esquerdo. Até foram 2 irmãos perguntando, Senhor, em teu reino, fica um lado direito e outro de esquerdo, os meus filhos. A Cristo, não compete a mim essas coisas, compete ao Pai. Então eles tinham essa visão terrena, de conquista, de engrandecimento nacional. E isso também nós temos. A gente quer o crescimento, não santo, né? A gente quer aquele pervertido mesmo, que é o se dar bem e ter honras e glórias terrenas. Essa é a nossa vontade. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui, isso só acontece quando a gente não tem um caminho. Porque o caminho é entender as verdades dos nossos dias. Se pegar os discípulos, eles entendiam o caminho da profecia dos dias dele, sabiam que era o Messias, o que significa o Messias? Não sabiam. Para eles o Messias
ia reinar em Israel. Eles não entendiam que a vinda de Cristo, a primeira, era para a morte dele. Eles não compreenderam a profecia da morte de Jesus. Logo, entenderam o caminho errado. Logo, enfocaram. O foco deles foi nas coisas terrenas. Então eu pego o mesmo princípio. Se nós hoje, aqui como igreja, nós não entendermos as profecias dos nossos dias, nós perdemos o caminho. Primeira coisa que acontece é a gente olhar só para nós mesmos e o nosso caminho centralizado em nós, como egoísmo. E a gente só foca, é sempre isso, nas coisas temporais. Na faculdade. Então, o problema não é a faculdade, o problema é a oposição que ele ocupa. Isso é em primeiro lugar. Então, a ênfase nossa é o desequilíbrio. A gente foca muito nas coisas terrenas e esquece das sobrenaturais. Esquece do reino que virá. E aí a gente se perde. Consequência disso? Ambição. Fica só pensando nas coisas daqui, prosperidade aqui. Por quê? Não conhece a profecia, não conhece as verdades para os nossos dias. Por isso que eu digo, conhecereis a verdade vos libertará. Liberta dessas coisas terrenas. Você não se apega aos bens. Você usa os bens, sim, para a causa maior. Sempre para a causa maior. E o nome de Deus será glorificado através da nossa vida e o nosso crescimento também. Mas o principal não é a nossa causa, é a causa de Cristo, é a causa do reino. Amém. Apenas relembrando que se você quiser participar também, tá bom, da nossa opinião, só levantar a mão que nós levaremos até você aí o microfone, tá bom? Você também que está participando aí pelo chat também, você pode participar, que nós, à medida do possível, iremos também ler aqui a sua opinião dada pelo chat também, tá ok? Arthur, nós lemos também durante a semana um texto formidável também, né? É uma resposta para nós aí, para vencermos a ambição. Jesus ali estava então com os discípulos também, e ali em Mateus no capítulo 18, no verso 3, ele dá uma resposta muito interessante. E a resposta para nós, para vencermos aí então a ambição, é nos tornarmos, ou seja, nos convertermos e nos tornarmos humildes como crianças, né? Aí sim nós iremos vencer então essa chamada ambição. Jesus então ali, ele mostrou para os discípulos e mostra para nós hoje também como vencer esse pecado terrível, né? Bom, uma outra origem da inquietação na humanidade é a chamada hipocrisia. Bom, a lição nos trouxe aqui, nos relembrou, né, que o hipócrita, né, é um fingidor, é aquele que deseja ser ou parecer ser aquilo que não é. E a lição também nos trouxe aqui que nos evangelhos, Arthur, Cristo ele teve mais misericórdia e mais ofereceu graça a outros pecadores do que aqueles que tinham a hipocrisia dentro de si. Isso é interessante, então, nós estudarmos um pouquinho sobre isso também, não é mesmo? É porque assim, como os fariseus da época de Jesus, eles amavam os bens terrenos, a glória, as honras, e ver Cristo apontando um outro caminho, que desfazer-se das glórias terrenas, daquilo que é terreno, do crescimento financeiro, no sentido mal da coisa. Eles olham aquilo como terrível. Isso aí ele deve morrer, que isso aí não tem. Isso é contra a vontade da profecia, porque a profecia para eles era glória nacional. Se Cristo veio humilde, era totalmente oposto ao pensamento de honra, de glória. Então vamos rejeitar isso aqui. E eles rejeitaram a primeira demonstração de poder. Cristo fez a purificação do templo com poder. Depois Cristo transformou água em vinho. Depois Cristo ressuscitou mortos, curou leprosos. E todas as evidências os fariseus estavam tendo. E a última evidência de poder, que ele era o Messias: ressurreição de Lázaro. Em pleno dia, Cristo ressuscita Lázaro, há 4 dias morto.
Então a evidência foi tão forte que não teve como negar o poder de Cristo. E mesmo com essa evidência, o que eles fizeram? Rejeitaram o Salvador. E quando eles rejeitam Cristo na última semana da sua vida, ele vai na Judéia, ele dá a última mensagem para os fariseus. E a última mensagem é o ápice ali. É uma mensagem forte, dura. Ele não usou esses termos, como o nosso irmão falou, com os pecadores, com as prostitutas, com os homicidas, com os roubadores. Ele só usa esse termo com a classe religiosa que rejeita a missão dele como Messias. E qual é essa classe? Os fariseus, os saduceus. E é bem verdade que Cristo aponta 4 pilares que caracterizam um hipócrita. Então, o que significa ser hipócrita, segundo Jesus? Eu penso assim, a gente tem que se autoavaliar, sabe? Porque isso aqui é para nós, como igreja. Lá fora, o povo já sabe que é pecador, já sabe que está longe dos caminhos. Nós aqui, às vezes, nos confundimos, pensando que estamos salvos. Mas a verdade é que a gente precisa se autoavaliar, porque a salvação não é estar na igreja. A salvação está em Cristo. Diferente. Estar na igreja e estar em Cristo são coisas diferentes. Então, Cristo olha para eles e diz... Vamos lá abrir o livro de Mateus, capítulo 23. Abram comigo a sua Bíblia. Mateus, capítulo 23. Vamos ler do versículo 2. Diz assim um texto. É Jesus falando, tá? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Aí Cristo fala, ó, fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Primeira característica do hipócrita, pregar algo e não viver o que prega. Isso é hipocrisia. Isso acontece muito conosco. Porque a gente fecha o coração, nosso coração é duro. A gente crê numa mensagem, ela é pura e santa, mas a gente não vive essa mensagem. Significa o quê? Hipocrisia. Só que tem um porém. Nem sempre você não conseguir viver a mensagem é hipocrisia no sentido de que, às vezes a gente reconhece que somos pecadores, reconhece aquela falha, mas às vezes a gente cai e falha. Isso é hipocrisia? Não. Por quê? Porque você reconhece e você vai atrás do Salvador, mas você cai. Lembra a mulher Maria Madalena? Ela caiu 7 vezes na mesma coisa, e Cristo expulsou os demônios. Quantas vezes? 7. Então, o cair e tentar voltar é humano. A gente cai, sim, pecamos. Mas hipocrisia é quando você não reconhece que você é pecador e que você está fazendo errado. Você fica duro, um coração duro, e você não abre para Cristo. Você não, Senhor, eu sou pecador. Eu reconheço isso. Então você se fecha. E aqui é a primeira sintoma. Você fala algo e não vive. E o segundo, que esse aqui eu acho que é o principal do legalista. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu vivi isso, que é o seguinte, versículo 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles nem mesmo com o dedo querem movê-los. Isso aqui, gente, é vida de legalista. Pessoas que colocam regras em cima de regras criadas por eles mesmos. Eu vim da Reforma, que é uma ramificação da igreja. E lá existiam regras sobre regras, em condutas de como se comportar no sábado, que não pode isso, não pode aquilo, não pode... Chegou até a proibir o banho
Se banhar no sábado é pecado. Ligar o fogo na cozinha é pecado. Regras que os homens colocam, nem eles mesmos cumprem. Então, olha o nível que um legalista chega. Ele coloca, é porque ele está tão longe de Cristo, e tão pecador que ele é, e ele não quer reconhecer isso, que para ele demonstrar que ele é santo, ele coloca fardos de cumprimento de leis, para mostrar ao povo que ele é santo. Então ele começa a querer mostrar rituais de santidade. E essas regras não tem nada a ver com santidade, sabe? Tem nada a ver. Isso aí é meramente humano e não salva ninguém. Então a gente vive dentro de uma prisão sem a liberdade em Cristo, presos em regras e cumprimentos de normas que não salva, leva à morte. E tem gente que entra até em desespero. Tem regras alimentares, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. É tanta regra que você acaba entrando em estado caótico. Isso acontece muito quando a gente perde a Cristo e entra nesse mundo da hipocrisia. Tem mais, outro pilar, o terceiro. Capítulo 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistas dos homens, como eu falei. Terceiro pilar. Eles só fazem essas regras para querer mostrar para os outros. É aquela pessoa que vai dar um sacolão e dar uma publicidade para todo mundo saber que ele ajudou. Não, eu ajudei o irmão, aí mostra aqui, e mostra na frente de todos, para que todos vejam a colaboração. É o hipócrita, é a característica do hipócrita, ele gosta de publicidade. Aquele que segue a Cristo, ele ajuda com a mão e já esconde a outra, para ninguém ver. É oculto. Não, irmão, não precisa de falar, não. É aqui para você. E isso é a característica de uma pessoa sincera, que quer o bem do outro. Ele não quer publicidade, ele só quer ajudar, ele só quer o bem do outro. Ele não quer se vangloriar com aquilo. E o último é que ele toma até o lugar de Cristo, querendo ser mestres, ser homens, ser guias de pessoas, querer tomar o lugar e as honras e exaltação que é o próprio Deus que merece, eles tomam para si. Eles gostam dos títulos, gostam dos elogios e gostam dos reconhecimento público, né? Isso aí gosta muito, os fariseus e as pessoas que são hipócritas. Então, assim, nos resumo, esses 4 pilares é a essência que Cristo aponta da hipocrisia. E nós, como povo de Deus hoje, precisamos muito avaliar se somos assim. Porque isso é característica nossa. É natural a gente ser assim. Porque nós somos pecadores. E a tendência é a gente ser assim. Só em Cristo a gente se liberta da hipocrisia. Só em Cristo. E em mais ninguém. Amém? Amém. Eu gostaria de dividir com vocês aqui algumas argumentações que o pessoal online está nos ajudando aqui a compreender, né? Primeiro, a Nazaré Costa diz que a hipocrisia é não viver o que prega. É uma verdade, né? A Elda Miranda, ela diz o seguinte: olha, quando eu crescer eu quero ser igual ao Arthur. Não é verdade, Arthur? Explica tão bem as Escrituras Sagradas, que Deus continue te abençoando, menino de ouro, viu? Foi a Elda Miranda que falou isso para você, viu? Deus seja louvado, você também, Elda. A Lídia diz o seguinte: olha, as regras, falando aqui dessas regras, né? As regras que sufocam e afastam as pessoas, né? E é verdade, tá bom? Arthur, nós sabemos aí, então, recapitulando o que você acabou de nos dizer, que o hipócrita, essas 4 características, resumidamente, aí nos diz que o hipócrita, ele não pratica, né, o que ele diz ser, que é, né? Ele também exige dos outros o que ele não exige de si mesmo. Ele gosta de aparecer, de se exibir. E por último, né, ele gosta da exaltação própria, né? Então essa tá aí as 4 características. Quando eu li isso aqui, Arthur, como você falou no início, a gente tem que fazer uma autorreflexão, né? Será que eu me encaixo em 1 ou 2 ou nos 4 itens aqui que caracterizam o hipócrita? Então, como cristãos, nós precisamos a todo momento, ao lermos as Escrituras, fazermos essa autoavaliação, né, de nós mesmos. Bom,
E por fim chegamos então, Arthur, aqui então no tema que diz eliminando a inquietação. Nós falamos aqui sobre as inquietações causadas aí pela hipocrisia, causadas pela ambição, causada pelo egoísmo, né, pela divisão ali. E aí então nós sabemos que em primeiro lugar também nós precisamos eliminar essas origens. Mas a lição nos diz, olha, mas a maior de todas, a vitória maior para vencer a inquietação começa com Cristo Jesus, não é verdade? O texto de João, capítulo 14, versículo 1 ao 6, ele narra muito bem isso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Então, a base pilar de sair dessa inquietação é crer em Deus e crer em Cristo. Estar nele. Quando nós cremos em Cristo, cremos naquilo que Ele fez por nós, nós saímos do quadro de desespero e das inquietações internas do coração e vamos para um outro mundo, o mundo da reconciliação, o mundo da paz com Deus. O homem só é inquieto longe de Cristo quando ele se aproxima de Cristo. Ele tem paz, porque ele diz que vem trazer vida e vida em abundância. Então a paz que vem de Cristo, ela é de graça. Basta nós crermos. Quando nós cremos, é a fé que opera. A gente se aproxima do Eterno e Ele faz a obra em nós. É só Ele que faz. E Ele sabe fazer bem tudo o que Ele propôs. E crer também nas promessas que Ele nos dá. Uma das promessas de João, capítulo 14, é que Ele foi preparar lugar e Ele voltará. Verei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa maravilhosa. Se a gente crê nisso, a gente sabe o caminho. Você vê que Tomé pergunta, onde está o caminho? Cristo diz, Tomé, é fácil. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quer se reconciliar com Deus? Vá a Cristo. Cristo te conduz ao Pai. E aí haverá a libertação de todas as inquietações do coração. Porque Cristo é a única solução para o nosso problema. Amém. Eu acho que nós tínhamos aqui o irmão que queria ajudar nos comentários, sim? É? Pronto, irmão. Pronto, rapidinho, ele vai levar aí o microfone para o senhor, viu? Jesus está dizendo, vinde a mim, venha a mim, é isso que Jesus está dizendo. E tira toda essa confusão, toda essa dificuldade, todo esse problema, é o segredo da vitória. Vinde a mim, todos que estáis cansados, venha a mim, é só isso que Jesus está dizendo, venha a mim. Obrigado. Amém, amém, né? Aí está o segredo, né? Irmos até Cristo Jesus, que é o nosso grande, o nosso maior exemplo. Então olhemos para Cristo e nós possamos atender ao chamado de Cristo, né? Vinde a mim. Obrigado pela participação também, que Deus abençoe a todos e que esta lição ajude a cada um de nós a eliminarmos a inquietação e tudo aquilo que tira a paz da nossa vida e da sua vida também. Que Deus nos abençoe. Eu vou pedir aqui então o Arthur que faça essa oração final, que nós possamos permanecer na paz, na graça e no amor de Deus, desde hoje e sempre. Amém. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor providenciou todas as soluções necessárias para nós estarmos em Ti. Após o pecado de Adão e Eva, nossos pais, nós encontramos um estado tão ruim de ansiedade, de egoísmo, de vaidade, de ambição. E só em Ti, ó Pai, há a solução para tudo isso, a hipocrisia. Se nós continuarmos ligados em Ti, olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, teremos a graça, teremos o poder
de sermos libertos de qualquer tempestade, de qualquer coisa que possa inquietar o nosso coração. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Precisamos crer e confiar em todas as promessas e assim tomar posse da vitória que há em Cristo Jesus. Fica conosco, ó Pai, durante esse sábado, trazendo o alívio e a paz a cada um dos teus filhos. Te pedimos, ó Deus, estas bênçãos, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Um feliz sábado a todos e até o nosso próximo estudo.